Fala, minha gente bronzeada, sejam muito bem-vindos à nossa resenha carioca, diretamente do Rufi, em cima do Breuteco, sempre aqui no coração da Gaiva. Eu, Rafael Oliveira, e ela, né, cara, minha pantera cor-de-rosa, olha como é que ela tá, essa coisa toda linda, entendeu? Lígia Vargas, senhoras e senhores. Poxa, achei que você ia me chamar de Babalu. Babalu de novo? Babalu, com caldinho gostoso, tá vendo? Ao vivo, Não é no aquela ar, coisa de Babalu? no ar ele não mandou o bom, ele só chamou de pantera, mas tá tudo bem. Aquele Babalu de morango? Tá tudo bem, porque a gente tá o quê? Nessa mesa farta, para falar dessa cidade incrível e maravilhosa que é o Rio de Janeiro, a cada semana com um convidado diferente. Mas fica tranquilo, se você fala bolacha, tá tudo bem. Porque aqui, apesar da gente falar biscoito, todo mundo é bem-vindo, né, Rafa? Com certeza. Todo mundo é muito bem-vindo nessa mesa. E o nosso convidado de hoje é extremamente bem-vindo, tá? Um artista múltiplo, enorme. A gente tá falando de um cara que é ator, tá? Bailarino formado pelo Teatro Municipal do Rio de Janeiro, tá? O cara ficou simplesmente alguns anos fazendo os musicais da Disney, depois foi dirigido por Miguel Falabella, entendeu? Estreou na Globo em Os Outros, entendeu? Cara... E agora, nesse mês, que é o mês da consciência negra, tá trazendo um olhar diferenciado, uma pesquisa que tem tudo a ver com esse tema, né, Rafa? A gente tá falando de quem? Estamos falando de Preto Viana, seja muito bem-vindo. Cheguei, hein? Brinde. Cheguei nessa resenha, que coisa boa. A gente tem muito para conversar, Muito mas antes de qualquer coisa, a gente tem uma pergunta que é de praxe para abrir o programa, que é: qual a sua maior carioquice? Eu acho que eu já sou a carioquice, né? Quando eu falo de... existe uma coisa que eu penso sobre o carioca, que é sobre o estado de ser malandro, né? Sabe essa coisa do malandro? Sim. E por muitas vezes o malandro ele é marginalizado, né? E malandro é um artista, gente. O malandro é a nossa história, o jeitinho malandro do carioca. Malandro é Exu. O malandro é um grande inventor, né? Um grande inventor. É um Malandro grande é um inventor. artista. Então eu acho que esse jeitinho Malandro é malandro, que foi por muitas vezes marginalizado, porque malandro não é que quer passar a perna em você. Era isso que eu ia falar. Até isso, porque as pessoas... Sabe quem é o malandro? O malandro é o Zé Grilo. O Zé Grilo é um malandro. É um malandro. Entendeu? É esse lugar onde você tá tentando resolver o negócio, se mantendo na corda bamba. Exato. O malandro é o pai da gambiarra. É o pai da gambiarra. É o pai da sobrevivência, eu digo eixo. Que é o cara que tá ligado ao samba, que tá ligado à espiritualidade, que tá ligado à Lapa do Rio de Janeiro, à boemia. E muito mais. E o malandro sabe quando ele tem que parar. Ele sabe. Porque malandro ele é malandro. Malandro é um artista. Então eu acho que o meu rolê de trazer a carioquice é um grande personagem do nosso Rio de Janeiro, que é o malandro. E como é que você usa essa carioquice dentro das múltiplas facetas do artista que o Preto Viana traz? Você acha que isso é básico até para você poder pular de uma para outra, equilibrar esses pratinhos? Eu acho que, primeiro, por ser um ator preto, né? Um ser humano que nasceu na favela do Rio de Janeiro, nasci no Morro da Formiga, Tijuca, alô Tijuca. Então, eu já aprendi a sobreviver nesse lugar, nessa malandragem, porque a gente tem que ir pelos lugares que às vezes o acesso não é nosso, às vezes a gente é separado, às vezes a gente não tem esse lugar do pertencimento. Então, naturalmente, você aprende a ser malandro, né? Então, quando você vai eu passei uma temporada agora em São Paulo, 8 meses em São Paulo, e as pessoas veem o trabalho, veem o mercado de uma maneira realmente muito diferente do que o carioca vê. Eu aprendi muito com esse lugar e eu percebo de cara que a essência, a atmosfera, quando eu chego com esse meu carioca, é entendido e lido por eles também. Que por muitas vezes vem nesse lugar do esperto, querer passar a perna. E com o tempo eles vão entendendo que não. É leve, é ser leve, é o outro lugar. Eu acho que, na verdade, assim, vou fazer um papel de advogado do diabo, tá? Eu acho que a gente tem, infelizmente, pessoas que ainda estão vivendo nesse mundo de olhar só para o próprio umbigo e usam a malandragem da forma negativa, de querer, sim,
se dar bem em cima do outro e tal. Uhum. Mas eu acho que o que interessa pra gente nessa mesa é mostrar que a malandragem não é só isso. Isso é fruto do ser humano pequeno, tacanho, mesquinho. Uhum. Isso não é. A malandragem também tem um lado positivo de Muito, ser, que muito. é a leveza, é você saber se sair das situações que Qualquer às lugar vezes você faz um samba. Gente, faz qualquer amizade. lugar, na favela, no morro. Porque felicidade é um lugar muito subjetivo, né? O que é felicidade, né? E aí, qualquer lugar, cara, essa galera da favela, ela faz o samba, ela faz a festa dela e faz a festa em qualquer lugar. Você não pega e precisa de um super salão de festa para isso acontecer. Não, você faz na porta de casa e é um festão. É um festão para todo mundo comer, para Uhum. todo mundo se alimentar e é para todo mundo que chegar. Churrasco Isso feito é com felicidade. tijolo é o ali. Isso. feijão que sempre só botar um Exato. pouquinho mais de água que dá pra todo mundo. E isso é o carioca, né? Isso é o carioca. Muito. É o vamos lá em casa Vamos e lá em abre a porta casa. da casa pra Mas eu todo posso mundo. levar um amigo? Por favor. É isso, gente. E eu acho que a gente... E aí é muito curioso isso, né? Pelo caminho que a gente tá indo, né? Cada vez um caminho mais internet, mais fechado, né? Eu acho que quando a gente entende isso como um grande valor, que é a relação, a gente volta tudo lá atrás. Porque o tudo lá atrás que a gente viveu, que é o que realmente é o importante, que a gente tá se perdendo, né? Tá cada vez Verdade. mais difícil se relacionar, né? Você falou que nasceu no Morro da Formiga. Então, tem alguma característica específica, além da malandragem, ou alguma coisa lá do Morro da Formiga que ainda é presente no Preto, mesmo depois de ter morado em São Paulo, em outros lugares? Eu acho que na favela... Eu não sabia que eu era um homem preto na favela. Eu iria te perguntar, e tem essa pergunta na pauta, quando você descobriu que você era um homem preto? E a ignorância é um bem... É complicado falar isso, mas às vezes a ignorância nos defende de muita coisa, sabe? A ignorância é uma bênção. É uma A bênção. Dizem ignorância que é uma bênção. Deus perdoa se você não sabe, né? Não, esse é o princípio do pecado. Só é pecado realmente se você tem consciência do que você Exato. tá fazendo. Se você não Quando tem, eu não é estava ali pecado. naquele sistema, naquela situação, na escola pública e tudo mais, onde todos eram como a mim, né? Eu não sentia tanto essa dor, assim, do que é ir para o mundo, de ver que existe um projeto já para onde a gente vai chegar enquanto os corpos pretos, sabe? E entender essa limitação é muito cruel. Hoje eu venho trabalhando, entendendo, hackeando como eu posso hackear o sistema para poder modificar isso, não para mim, mas para os meus também, né? Como eu consigo fazer de diferente, porque falta representatividade, Rafa, falta representatividade pra gente, porque por muitas vezes a gente sofre preconceito, por muitas vezes eu sofri preconceito de ir na casa de amigos ricos, porque eu também sou arquiteto, então eu ia na casa dos meus amigos ricos na cobertura, por muitas vezes eu era o entregador, por muitas vezes eu era o cara da quentinha, né? Então, quando eu me deparei com esse lugar, que aí eu entendi que não, eu não era igual a todo mundo. E não vai mudar. Né? Assim, não que o racismo não vai mudar, não que o sistema não vai mudar. A gente está lutando para isso. Eu acho que a gente está nessa fase de mudança. Mas como que eu, enquanto esse corpo, que hoje que eu consigo ter uma fala, que eu consigo ter uma troca, eu consigo fazer diferente para o próximo. Eu consigo trazer mais referências para um menino preto falar assim, é possível. É possível também ser artista, é possível ser um homem de fala, é possível ser líder, sabe? Então, é um pouco desse processo que hoje eu me encontro, assim, sabe? Uhum. De trazer, o mínimo que seja de é possível para uma nova geração. Maravilhoso. Eu quero tentar segurar um pouco as minhas experiências e ouvir as suas hoje. Isso que você falou... Mas as suas experiências são as minhas também. Eu sei. Não, eu ia pontuar isso agora. Que você falou, por exemplo, cara, não tem muitos anos eu fui expulso de um ônibus no Alto Leblon indo ensaiar. Sim. Um ônibus que eu frequentava, que eu pegava há 3 anos fazendo a mesma peça. Um belo dia, o motorista que não me conhecia... Não, você não pode subir. Como que eu não posso subir? Entendeu? Então, eu entendo isso. Vamos emburacar por esse lado já, então. Né? Já vai entrar. Vambora. Vamos embora. A verdade, vamos na verdade.
Eu queria te perguntar isso, porque aí você falou desse lugar já arquiteto, já mais velho. Mas qual foi o momento que o preto moleque, tem um momento, você moleque, que você descobre, e não me tratam do mesmo jeito. Foi quando eu fui pra Zona Sul do Rio de Janeiro. Quando eu comecei a morar em Ipanema, o meu escritório era em Ipanema, no quadrilátero mais caro Aham. de Ipanema. Cadê você, filha? Gente, essa é a Samba. Ó, a Samba aí, ó. Olha! A Samba veio gravar com a gente. A A Samba que trouxe o pai dela, na verdade. A Samba que trouxe o pai dela, né? Vou descer ela aqui um pouco. Então, quando eu percebi, quando eu fui morar num lugar branco, quando eu fui me relacionar com pessoas brancas, quando eu fui entendendo que, primeiro, que o nosso corpo é bem objetificado, né? E quando isso passa de ser um desejo, realmente a pessoa tem coragem de ter o pau de bancar uma relação com um homem preto, com uma mulher preta, é completamente diferente. É completamente diferente. E aí eu fui entendendo que o jogo era outro. Eu fui entendendo que o buraco é mais embaixo. Mas foi só nesse lugar, então já foi Foi, adulto, foi na foi zona- realmente adulto. Foi realmente adulto, gente. Então você viveu, eu queria saber disso, a sua vida em si. Então você viveu na Formiga. Aliás, Tijuca sempre vence, tamo junto. Tijuca José e sempre Gino vem. tamo ali. Exato, Fã. Borel, Tijuca. É isso, é nóis. né? A essência do funk. É isso mesmo. Salgueiro. Salgueiro. Ah, É isso gente, mesmo. tá Eu sou entendendo? salgueirense, você tá não. entendendo? Vai levantando outras bandeiras antes, não. E aí, Então você sempre viveu ali. quando eu entrei pro Teatro Municipal, eu tinha outros meninos pretos. Eu também fui entendendo um pouco mais que eu não era escolhido pro príncipe, eu era um outro lugar. É um lugar extremamente também racista, né? Só pra gente entender melhor. Você tinha quantos anos? Quando eu aí? entrei pro Municipal, 16 anos. Então, mas você ainda morava no Morro da Formiga. Não, aí eu já tive um upgradezinho, saí da favela e fui pro subúrbio, né? Fui pro subúrbio do Rio, fui pro Meia. Quem é do Meia não bobeia. Ó, nós não, que tu é do Lins, né? Do Meia. E aí no subúrbio foi a minha adolescência, assim, né? Que foi muito bom, assim, porque foi na minha adolescência que eu pude começar. Aí é um outro rolê, gente, vamos lá. Na adolescência que eu me descobri que eu poderia ir pra rua brincar. Na favela, minha mãe não deixava eu sair pra rua. Eu era uma criança até os 8... Eu não sabia por quê, tá? Eu fui entender muito depois. Então é por isso que eu queria saber. Eu fiz perguntas de experiências minhas pra poder saber as suas respostas, entendeu? Então, na favela, no Morro da Formiga, a minha mãe, ela não deixava eu sair de casa. Então, toda brincadeira, qualquer coisa era dentro de casa. E aí eu sempre tive um sonho de soltar pipa. Minha mãe não deixava eu soltar pipa. Por quê? Fui entender muito depois. Na pandemia que eu entendi isso. Minha mãe não deixava eu ter amigos em volta, porque ela não sabia o que esses amigos seriam no futuro. E ainda tem a questão da mescla. E é isso que eu acho. Porque o pessoal acaba pensando, pra quem é completamente afastado, que na favela todo mundo é bandido. Não é. Não é Tá mesmo. longe de ser. Não é Mas mesmo. você convive com bandido. Eu convivo Você com tem que conviver com bandido. E você não só convive com bandido, como você convive com o filho do bandido. Com a esposa do Com a bandido. mãe. Com a mãe, avó, com a mãe. com a avó. Com todo mundo. E deixa eu te falar uma coisa, sem querer defender, mas defendendo, vivendo na favela eu entendi que é um sistema, não sei nem se eu posso falar isso, mas é um sistema democrático ali dentro, que funciona muito mais do que aqui fora. Paralelo. Exatamente. Muito mais que aqui fora. Lá, as pessoas... muito mais democrático. Muito mais Concordo. democrático, muito mais do tipo, a fulana tá precisando, você vai lá, a fulana vai ter... Assim, acho que a gente tem que ter o seguinte cuidado. Eu nunca morei em favela, mas eu trabalhei 15 anos dentro de comunidade. Uhum. E assim, eu entendo perfeitamente o que você está falando. E eu acho que quem nunca teve a experiência dentro de favela, de Não vai comunidade, conseguir não sabe não o que é. consegue entender. Existe sim um sistema paralelo, organizado. Organizadíssimo. Organizado, né? Que, assim, é isso. Tem o lado positivo, como tudo na vida. Exato. E que, assim, se você fizer qualquer coisa diferente do que você Aham. deve, você vai ser morto. Você vai ter a mão Aham. cortada, você vai ter o Aham. cabelo raspado. Aham. E não é que a gente esteja apoiando isso. Eu acho importante. Não é. O que eu quero dizer
a democracia ali funciona muito bem. É uma realidade A paralela. hierarquia funciona muito bem, o respeito ali funciona muito bem. Então, assim, em questão de grupos, respeito, organização entre pessoas... Posso dar um exemplo eu disso? acho que tem um lugar. Pode falar. Desculpa. Claro. Quando eu trabalhava, eu recebi uma mensagem do chefe lá para me avisar que todo mundo já tinha sido avisado de qual era a placa do meu carro. Porque se alguma coisa acontecesse com o meu carro, era responsabilidade deles. Então, eu podia ficar tranquila andando pela cidade, porque a placa do meu carro já tinha sido identificada como uma professora de dentro da comunidade. Aham. Então, é nesse sentido que você É está falando. nesse né? nível. É, Por nesse exemplo, de organização. quando eu saí também do subúrbio, depois eu fui morar em Ipanema, no Cantagalo, e eu morei lá um bom tempo. Foi uma época que eu fui muito feliz morando no Cantagalo. Morava ali na São Romão. Chegou uma fase, com 4, 5 anos eu morando lá, passaram pessoas e falaram assim, não, ele é ator, não, ele é... E eu nunca falei para essas pessoas que eu era ator. Nunca falei para essas pessoas que eu era ator. Então, todo mundo sabe quem é todo mundo, a princípio, defende, entende todo mundo na medida do possível, existe um respeito, existe uma hierarquia. Então, é desse lugar que eu falo como ponto em relação à nossa sociedade, que pouco se respeita, né? Vocês concordam? Né? Com muita coisa? Não, é porque eu acho que tem um lugar, cara, que é esse lugar fora... A gente tem que entender que tudo isso que a gente construiu enquanto sociedade é uma grande ilusão, né? A gente criou uma grande ilusão, que é isso, né? Eu sou melhor porque o meu cartão é black e a minha roupa é essa, e o meu carro é esse, eu sou melhor por causa dessas coisas. Eu tenho tantos seguidores. Tudo isso. E aí, acaba que fora do morro, porque no morro todo mundo tem pouco. E quando todo mundo tem pouco, é muito mais fácil você conseguir olhar para todo mundo como num igual, lugar mais próximo e igual, e os sentimentos serem mais à flor da pele, do que fora dali, onde não tem essa identificação, onde todo mundo sabe onde... Onde o poder social é muito forte, que aí a gente vai lugar. chegar num outro lugar de entendimento que a gente vai trocar uma bola sobre nossa entrada na carreira como atores pretos. A gente vai falar isso daqui já. Porque eu comecei a observar que tudo é sobre capital social e política. Não pula. Calma aí, pula. Tá, pulei. Sua mãe não deixava você brincar na rua. Minha mãe não deixava eu brincar na rua porque por causa disso. Porque essas crianças... minha mãe tinha medo que essas crianças futuramente fossem minhas referências e ela não sabia quais referências essas crianças iam me dar. É isso, tá? Quando eu fui pro subúrbio, minha mãe começou a deixar eu, com 12 anos, a brincar na rua. Isso pra mim foi... Gente, eu tô brincando com pessoas na rua, sabe? Porque até então eu não entendia que era esse o recorte. E aí, quando eu cheguei com meus 16 anos, que era o rolê para começar a fazer supletivo, escola, lá, eu falei, cara, não. Uma professora na escola para mim falou, um dos exercícios da professora de literatura era ler o texto para todo mundo ouvir. E aí, realmente, eu li, e aí essa professora, Carol, nunca vou esquecer, ela virou e falou assim, nossa, Preto, você é diferente. Você já pensou em ser ator? E aí eu parei e pensei, falei, não, isso é muito distante pra mim, né? Aí foi quando ela me atinou e eu falei assim, vou fazer dança. E aí eu fiz teste pra a Maria Oleneva, que é a Escola do Teatro Municipal, passei com meus 16 anos, e aí eu comecei o meu processo artístico, assim, meio sem entender, assim, ganhei uma bolsa, vou. Então eu não pagava passagem, chegava lá, tinha comida, então era de boa. Então eu fiz isso durante 5 anos da minha vida. Quando eu saí dali, eu comecei a fazer teatro, comecei a fazer circo, eu sempre tive uma inteligência corporal acentuada, eu comecei a fazer circo, fui para a Intérprete da Trupe, e aí chegou uma fase da minha carreira que eu não era escolhido. Né? Eu fiz musical, mas muitas coisas eu não era escolhido. Não, você não, você... E aí eu não entendia porque eu não era escolhido, mas meus amigos brancos, minhas amigas brancas, todo mundo passava e eu não passava. E aí eu demorei muito para entender. Eu fui entender isso agora, gente, com 34 anos. E aí eu desisti da carreira porque eu acreditava que eu era um péssimo artista. Eu não sirvo, eu não passo, eu não vou conseguir dinheiro. E outra coisa, estudar para poder fazer o personagem que é o garçom, o porteiro, não justifica o quanto de tempo, o quanto de dinheiro
não bate as contas. E aí eu falei assim, vou largar a carreira. Larguei a carreira, fui começar a estudar arquitetura. Trabalhei 10 anos com arquitetura. Já tava super infeliz com isso. E eu falei, caraca, eu tenho um trabalho CLT, carteira assinada, ganho X, como é que eu vou largar? Como é que eu vou justificar para sair dessa carreira? Inventei um intercâmbio. Pra você mesmo? Pra mim, pra minha mãe, porque eu tinha que falar Ah. pra minha mãe que eu ia largar o escritório de arquitetura. Falei, mãe, eu vou fazer intercâmbio, mas meu filho tem... Vou largar meu apartamento, morava em Ipanema, vou largar, vou fazer um intercâmbio, é incrível. Enfim, fui pra Austrália e foi péssimo. Foi Por quanto tempo na Austrália? Cara, eu investi mais ou menos 60 mil só pra pisar na Austrália. Cacetada. Porque é exame de visto, sangue, tudo- e é exame de sangue em Vacina, inglês, né? é vacina, é Mas escola. você foi estudar lá. Eu fui estudar inglês, né? Só que chegou uma hora que meu dinheiro não rolou mais. Mas quanto tempo você ficou lá? Era pra ficar 6 meses, meu visto, Aham. e depois eu ia aumentar pra 1 ano, né? Aham. E aí, chegou 2, 3 meses, e aí o meu dinheiro acabou. Todo o meu dinheiro que eu trabalhei 10 anos. E aí eu falei assim, vou ter que trabalhar. Eu trabalhava lá como pedreiro na Austrália. E aí eu era pedreiro, cleaner, garçom. Fiz muito isso nos Estados Unidos também. É esse o rolê. Porque aí, Normal. como eu não falava muito bem inglês, era o que me faltava. E aí eu falava assim, gente, eu morava em Ipanema, eu tenho uma situação ótima, eu tenho uma carreira que eu nunca vou conseguir aqui fazer esse rolê. Por que eu tô fazendo isso comigo? Tudo errado. Não, mas daqui a 6 meses melhora, Preto. Quem é brasileiro, não, é só uma adaptação, mas eu não quero que melhore daqui, eu quero que melhore agora. E aí eu comecei a emagrecer, adoeci. Hoje eu tenho 77 quilos, né? Eu cheguei no Brasil com 59 quilos. Caramba. E eu já tava muito mal. E aí a minha mãe é uma empregada doméstica, né? Então a Uhum. passagem ida e volta, você já tem que comprar antes de ir, porque você não pode ir sem passagem de volta. E a passagem é, sei lá, 8 mil reais. A minha mãe, empregada doméstica, comprou uma passagem pro outro dia. Eu não sei onde minha mãe arranjou dinheiro pra isso. Vim pro Rio de Janeiro, paguei minha mãe aos poucos. E aí eu voltei muito com um rolê. Sou um fracasso. Investi todo o meu dinheiro nisso. Fui pra lá e não deu certo. E aí eu passei por um momento muito ruim, assim. E aí eu falei assim, vou voltar pra minha carreira. Foi aí que eu conheci pessoas muito importantes, assim. Pra carreira artística. Voltei pra minha carreira mesmo. artística. E aí eu conheci Cissa Castelo. Cissa Cissa. Castelo. Maravilhosa. Cissa Castelo foi minha assessora durante 3 anos. E eu nunca paguei 1 centavo pra Cissa Castelo. Foi assim... Tudo hoje que eu sou de entendimento de mercado... entendimento de quem eu sou, pra onde eu vou, como eu vou. Hoje eu faço o Preto Viana de propósito. Isso foi muito essa troca com a Cissa. Depois ela virou minha empresária e ela teve uma proposta para ir para a Europa e aí ela acabou dissipando os atores dela, mas foi aí foi 2019 que eu comecei a voltar para minha carreira. Entendi. E aí foi um outro Preto, assim, um Preto que começou a entender as dores dele, né? Eu sou filho de um pai que me sequestrou. Bomba, bom, plot twist. Oi? Meu pai me sequestrou. Já é a hora, gente. Eu não sei que hora que é pra falar isso. Gente, vambora. Vambora. Seu pai te Meu pai me sequestrou, gente. da sua mãe. Da minha mãe. De mim, né? Ele me sequestrou de mim mesmo, né? Não, mas Mas, espera mas lá. como assim? Eles são separados? Meu pai era separado da minha mãe porque meu pai achou que eu era fruto de uma traição. Então meu pai renegou essa gravidez o tempo inteiro. Quando eu nasci, meu pai foi no hospital, me viu e falou assim, não tem condição. Eu sou a cara do meu pai. Não tem condição nenhuma. Só que meu pai é um pouco mais retinto, né? E aí, ele, dessas idas e vindas, fica 15 dias com a minha mãe, que isso, meu pai me pegou e levou pra Bahia e não avisou ninguém. Só levou. Só levou. Que é o fim de semana dele, na cabeça dele. E ainda tem um outro plot twist, eu vou falar já. E aí, meu pai me levou pra Bahia, e aí ele não avisou minha mãe, e aí minha mãe chegou ao... Tadinha da minha mãe. Minha mãe chegou no ponto de ir no ML pra saber se... Puta que Eu não sei o que é essa Quantos dor. anos você tinha? 4 anos de idade. Meu Deus. Eu não sei o que é essa dor. Mamãe, inclusive, te amo muito. Pelo amor Tudo de que eu Deus. sou
Enfim. Enquanto isso, tá um moleque na Bahia tomando suco de siriguela. E sabe, A mãe desesperada no Rio de Janeiro, tá um moleque tomando suco de siriguela sabe a única- no meio do Pelourinho. e sabe a única coisa que eu lembro? Não, era interior da Chapada Diamantina. Meu pai é de uma cidade muito pequena do interior da Chapada Entendi. Diamantina. Inclusive, foi lá na Bahia que eu conheci o candomblé, que é a religião que hoje eu pertenço, enfim. Meu pai... A única coisa que eu lembro desse... A nossa mente é uma coisa muito incrível, né? Eu apaguei tudo, eu não lembro de nada. Eu só lembro de uma mulher negra que cuidava de mim. Que a gente chamava ela de Neguinha. Neguinha era amante do meu pai Aham. e ela cuidava de Cuidava mim. de você. A única coisa que eu lembro era essa mulher preta, de cabelo raspado, que fazia comida. Eu não lembro de mais nada, porque na minha cabeça é esse afeto materno, né? Te marcou. Eu não lembro como a polícia me trouxe, eu não lembro de nada. Mas eu ia te perguntar, Foi então, nesse a nível polícia entrou mesmo, Sim, tamanho porque ele foi acionar perdeu a polícia. guarda, então ele também não podia trazer. Ah, porque ele fez isso, ele perdeu a É. guarda e aí a Mas polícia foi como lá sua mãe buscar. descobriu? Porque uma vizinha lá da Bahia falou assim: Oi, Ilza, tudo bom? Tudo bom? Meu nome é Fagner, né, gente? A gente já fala Fagner. sobre isso. Tá bom, tá bom. Faguinho tá aqui? Não, Faguinho tá aí? Falei, não, Faguinho, aconteceu isso com o Faguinho. Então, Arleu, nome do meu pai, tá aqui na Bahia. Estranho. Foi aí que minha mãe ligou os pontos, e aí eu tava na Bahia e foi quando aconteceu. Então, E aí ó, conseguiram se desde desfazer. então, eu não tive mais ligação nem com meu pai e nem com a família do meu pai. Porém, eu sou o meu pai completo. Gente, que maluco. Isso é E eu não foda. tenho ligação com meu pai. É uma coisa muito... o Krenak fala isso, né? Eu li um dos livros do Krenak, aqueles pequenininhos, são Aqueles 3 minúsculos. do minutos, que é Krenak. uma delícia. O Krenak, ele fala assim, nós somos o projeto da nossa ancestralidade recente, né? Tudo que seus pais puderam te dar enquanto estudo, aonde eles moraram, aonde eles nasceram, aonde você se criou, o que você vestia, o que os seus amigos em volta, os acessos dali, tudo você projeto, é o projeto dessa sua ancestralidade recente. Então, assim, isso quando eu li do Krenak foi assim... Cabe uau. a você. Perfeito. Cabe a você construir em cima ou destruir para construir algo melhor. Exato. Mas e aí? Aí o Ralo volta pro Rio de Janeiro, convivendo aí. Convivo com a minha 4 mãe, anos, favela, até 8 anos de idade, subúrbio, balé. Não tem personagem pra mim, porque até então não tinha personagem pra gente, né, Rafa? A gente trabalhava, estudava. A gente sempre trabalha com a sensação de que é a única oportunidade da nossa vida. Eu tô trabalhando isso. Eu queria contar isso, eu vou tentar achar esse e-mail, tá? Mas eu tenho um e-mail de anos atrás que um produtor de... Na época que eles ainda mandavam teste por e-mail, né? Não era pelo WhatsApp. Que a produtora de elenco esqueceu de apagar a parte do e-mail e aí veio escrito, pode preto. Quê? Ah, mentira. Não, quê? Não entendi. Eu tenho um teste para um banco, um teste para um comercial de um banco, que a produtora de elenco esqueceu de apagar e aí no meio tá lá, pode preto. Cara, é muito louco isso, porque isso, Rafa, é uma coisa que nos atravessa. Eu acho o racismo uma tecnologia extremamente avançada, né? Não, absurdamente Porque o avançada. racismo, ele vai se multando e ele é extremamente inteligente, né? Aconteceu uma coisa muito ligada a isso ao e-mail, aí eu trago para um recorte da nossa atualidade agora, da tecnologia do racismo. Eu estava em São Paulo e eu tenho muito mania de malhar e andar sem blusa, Rio de Janeiro. Hoje eu fui no mercado sem blusa, e para mim isso é normal, é comum. E aí eu saí da academia, tirei a blusa e meu hotel era tipo 2 quadras, eu saí sem blusa. Aí eu atravessei o sinal, ela só fez um dedo assim, ó. Ela apertou o botão para fechar a janela. Ela não fez nada, Isso é um mas ela clássico. fez tudo. É. E é aí que eu falo, o racismo é uma tecnologia constante e muito potente. É muito louco porque são umas agressões muito sutis. Eu passei por um Nossa, isso me fere de uma maneira. Então, eu acho que tem um lugar, que esse é o lugar que eu acho que eu descobri na pandemia. É uma segurança que eu não tinha, que eu venho construindo cada vez mais, aonde isso para de me afetar e eu tenho literalmente... eu tenho literalmente pena. Tem uma frase que é do projeto, que é o Subjetividade Preto, que a gente já vai falar,
que é uma frase que a gente aprendeu a conviver com os nossos agressores e, a partir disso, a gente aprende a se amar. Porque a partir do quanto ele te agride... Porque você não vai mudar... Rafa, a gente vai continuar vivendo com os nossos agressores. Não, mas eu te digo mais, sabe o que eu acho? Acho que tem um lugar que não é conviver com os agressores, os agressores construíram... Existem agressores ainda, em número menor. Acho que os grandes agressores construíram uma estrutura que se conserva de pé por uma estrutura social, que é confortável para todo mundo. Da mesma Sim. forma que, em vários momentos, nós, independente de pretos e brancos, somos agressores. Não existe você nascer no Brasil e você não ser racista e machista. Não, até porque a nossa academia é branca, né? A gente estuda pessoas... A gente estuda Stanislavski. A gente, Exatamente. né? Não, A história. A Toda história é branca. A gente tem uma história eurocentrada. Mentirosa, mas é o que a gente aprende. Então, eu sou racista, você é racista também. E machista. Né? E Machista, somos... É isso que eu tô falando. exatamente. Então, até no lugar de não agredir, os agressores, de nós não nos agredirmos, nós fomos consumidos pelos nossos agressores de alguma forma. Então, é muito complicado. É um tempo... Eu ia te perguntar sobre isso também. Como você observa essa estrutura racista? Eu acho que dentro desse recorte que você traz, que eu concordo super, a gente não pode deixar de lembrar que uma coisa é o opressor e outra coisa é o oprimido. Claro. Mesmo que dentro da nossa sociedade... Mesmo que dentro da nossa história a gente também tenha atos racistas, atos que são machistas, nós nunca vamos deixar de ser os opressores. Sim. Então, a partir disso, por muitas vezes... Os oprimidos. Você falou os opressores. Os Desculpa, oprimidos. a gente nunca vai passar de ser os oprimidos. Porque a partir disso, muitas das vezes a gente tem atitudes que são reflexos de defesa, Rafa. Por inteiro, eu concordo. Mas é justamente isso. O que eu vivo hoje em dia é o lugar de quebrar. É justamente conseguir ter esse controle onde eu sei que eu fui oprimido, porque senão a gente fica na posição da vítima. E como é que a gente sai da posição da vítima? E a posição da vítima faz com que ele continue sendo superior a gente. Exatamente. E como é que você sai da posição da vítima para um lugar onde... É porque eu não vejo a necessidade... Em alguns casos raros, eu vejo a necessidade de agredir. Eu meto a porrada mesmo, falo isso abertamente. Mas eu acho que tem muitos momentos onde você tem que simplesmente marcar o seu terreno. Vou te dar um exemplo, que é um lugar completamente inconsciente. Esse ano, por exemplo, você falou do meu cabelo quando você chegou. Meu cabelo tá grande. Esse ano... Tá lindo, inclusive. Esse ano, eu vivi um momento onde eu estava aqui na Gabi e tinham 4 pessoas que gostam de mim, brancas, discutindo meu cabelo, se eu devia raspar ou não. Você tá entendendo? Então, mas Você tá isso... entendendo? Mas isso vem na minha cabeça agora. Mas isso são pessoas que gostam de mim. Em outro momento, eu teria recuado. Não, mas aí a gente vai falar de outro ponto, que é sobre as relações interraciais, também tá dentro desse projeto que eu tenho. Então, eu queria, antes de entrar A gente tá nesses falando tudo sobre... recortes, Vai, Lígia, vai, Lígia. vamos falar desse projeto para as pessoas entenderem. Vamos falar sobre Explica isso. pra gente Então, o vamos lá. projeto. Esse é um projeto que é um projeto sobre observação, ele tá acontecendo a todo momento, assim, ele está sendo escrito a qualquer momento. Agora, nesse momento, ele está sendo escrito, porque a partir dessa percepção que o Rafa traz uma história, a gente tem uma outra percepção, eu falei que são relações interraciais, pessoas que amam o Rafa, já está construída uma história aqui dentro dessa percepção. Existe um projeto futuro que, para mim, vai ser um projeto de teatro e cinema lá na frente. Não vou falar o nome, mas lá na frente. Claro. E aí eu fui entendendo que, como é um projeto muito grande, eu ainda preciso de tempo para isso. Capital social, que a gente já vai falar. E aí... Então, vamos lá. Pera lá, só Pera para aí. ver se eu tô acompanhando. Você tá, a partir das descobertas que você fez sobre o meu corpo você, e sobre o outro, eu observando, e isso se repete o tempo inteiro. você decidiu começar, de alguma forma, a registrar, catalogar Aham. essas histórias e essas experiências, porque você tem... Projeção. Projeção não, mas você vai transformar isso em produtos. Em produtos, exato. E esses produtos, teatro, audiovisual, Exato. isso já está definido? E já está definido. A gente pode saber? Não, porque como ainda algumas coisas Tá em precisam desenvolvimento. de Tá em muita desenvolvimento. coisa, e eu acho que
eu quero entender qual é esse momento em mim para isso acontecer, né? Eu tô me estimulando, eu tô como uma esponja entendendo todo mundo, ouvindo muito, entendendo que a partir Se do que o alimentando. Rafa me trouxe agora, isso já aconteceu comigo outras vezes, então não é sobre mim, é Uhum. sobre um povo, é sobre você também, como Sim, mulher claro. branca. Então, e aí, como é um projeto que isso precisa de mais tempo, mais capital social, mais política, eu entendi que eu vou fazer, vou experimentar ele em pílulas, tá? A princípio, como uma exposição, em princípio com pílulas pro Instagram, que é uma grande janela hoje em dia, e a princípio ele se chama Subjetividade Preta. A princípio ele tem 3 pilares, tá? Um pilar, eu vou trazer esse pilar que o Rafa acabou de falar, que são as relações interraciais, né? Ele é um corpo preto, os amigos dele branco que amam ele estavam discutindo como o cabelo dele deveria ser cortado. Isso é uma relação interracial, né? É racismo também, mas é uma relação interracial que a gente não tem como não trabalhar com relação interracial. Provavelmente, quem vai me contratar é uma pessoa branca, é uma relação interracial. E eu comecei a perceber, eu estava em São Paulo trabalhando para um grande produto, não sei se pode. Não. você Tá, não pode pra um grande contrato produto, sigilo. A gente assina pra o um tempo gra- inteiro, é. não arruma bem, não arruma Para problema. Não. um grande produto, e nesse trabalho eu era assistente de direção, então eu era o único negro de pele clara, que eu ainda entendo meu privilégio por ser de pele clara, eu estava nesse elenco também. E eu era líder, eu era assistente de uma mulher branca. E o tempo inteiro eu via um embate, de uma repetição do que eu falava, com muito amor, com muito carinho. E aí eu via uma luta das pessoas me ouvirem, e esse trabalho era todos os dias, assim. Porque as pessoas não estão acostumadas aos nossos corpos serem líderes, assim. Elas não estão acostumadas. Que por muito tempo é esse lugar da representatividade, assim. Por exemplo, era um lugar gigantesco com muitos funcionários, e esse corpo aí, dentro desse lugar que é uma grande empresa, esse corpo aqui está como garçom. Como uma faxineira, como uma copeira. Exato. Então, toda vez que eu chegava na portaria para passar o meu crachá e a pessoa falava assim, você é ator. Ela não está acostumada com os nossos corpos nessa fala, nesse lugar que eu estou aqui agora, nesse lugar. Não estão acostumados. Então, quando isso acontece, é extraordinário. E o que eu faço para não ser extraordinário mais? O que eu posso movimentar hoje, que eu consigo ter uma fala que eu alimente que isso não seja mais... É plural, porque a gente não está mais falando de cota, gente. Não é mais sobre cota. É sobre pluralidade. É outro lugar. E tem um lugar que é o que eu enxergo. Eu acho que a primeira coisa é isso. A gente tem um país onde 50% da população é preta, até mais de 50% da população é preta, e 50% dos cargos maiores e dos bairros de mais dinheiro não são ocupados por pessoas pretas. Isso, para mim, já é um problema por si só. Mas tem o ponto, que é esse o lugar que a pessoa não percebe que é o racismo estrutural, é onde, quando você percebe um corpo negro, e isso é inconsciente, tá? Tá, Uma parte sim. das pessoas é inconsciente. Não tô falando que você é um racista, que você odeia aquela pessoa preta. Não. Mas é estranho pra você. É diferente. Ó. Por que É esquisito. Por que É. tá dando ordem? É esse o lugar. Mas isso chama racismo estrutural. Tá Sem- dentro de você. Você entende que isso é um atravessamento pra gente o tempo inteiro, Rafa? Porra! Isso faz com que eu seja um líder inseguro, isso faz com que eu seja um líder que eu tenha que ter mais paciência, que eu tenha que ter mais dedicação. Isso automaticamente, enfim, eu faço terapia racializada, e é a terapia que é o que o externo me atravessa, e a partir do que ele me atravessa, a gente vai cuidando e entendendo as minhas reações, enfim, né? Porque a gente é ação e reação o tempo inteiro. Sim, claro. Então, assim, todo o sistema faz o tempo inteiro pra gente cair. O tempo inteiro. Porque se eu sou líder, já tá dito que eu sou líder, eu tenho crachá, e o tempo inteiro eu tenho que me provar todos os dias que fulano, o texto não é esse, fulano... É cansativo demais, Rafa. Sim. Então, se você não tem uma estrutura de afeto, de profissionais, é difícil. E aí, vocês têm que entender também que ainda é difícil para uma estrutura que já é frágil, que é qualquer estrutura cultural do país, é uma estrutura frágil com relação a financiamento, a tudo isso, já é uma estrutura frágil,
ter que se construir uma outra estrutura para poder sustentar uma pessoa negra que é capacitada para estar na posição que ela está. Uhum. E isso, Rafa, é por isso que hoje eu entendo para mim como artista que é um privilégio muito grande esse lugar que a gente está, desse entendimento, desse acesso, dessa forma de que a gente pode fazer diferente para outras pessoas que não conseguem nem chegar nesse acesso. Deixa eu te falar uma parada. Eu entendo isso que você tá falando. E eu tenho uma parada muito louca comigo. A gente já entrevistou algumas pessoas pretas, eu sempre, de alguma forma, vou perguntando isso no meio. E aí e a gente, por exemplo, a Lia aqui, que foi pro Big Brother. Amigaça da Lígia, uma fofa. Beijo, meu amor. E aí, você veio da favela. Eu não vim da favela. Eu tive essa conversa com a minha irmã essa semana. O preto, que não é classe média, tá? Que tem algum acesso, tem a sensação de que ele tem alguma coisa que ele pode perder. Tem a sensação, porque tem um discurso dentro de casa, tipo assim, ó, essa escola é o que eu pago, porque não é uma escola pública, essa escola é que eu pago, você não pode dar mole, você tem que passar, você tem que isso, porque você não tem outra oportunidade. Não tem, essa oportunidade. É tudo muito isso, suado. Aham. Então, o lugar de tentar ao mesmo tempo se torna apavorante, porque você não pode arriscar. Você não pode falhar. Isso é um trabalho que eu levo muito para terapia. Eu vivo exatamente isso. A sensação de que é a nossa única oportunidade naquele trabalho. Você tem essa sensação que a gente não pode errar, que é a nossa única oportunidade? Eu já tive muito, porque é exatamente isso. A Lia virou para mim e eu perguntei, por que você... Quando você foi pro Big Brother, você não ficou insegura? Ela... Eu trabalhava durante a semana para costurar o meu figurino, para ganhar dinheiro pro meu figurino como dançarina, para ganhar o dinheiro do meu figurino no final de semana, Rafa. Eu não tinha nada para perder. Uhum. Eu fui convidado pro Big Brother pelo menos 3 ou 4 vezes. Eu não fui porque eu achava que eu tinha alguma coisa para perder. Uhum. Eu não tinha porra nenhuma para perder. Uhum. Igualzinha a ela, mas eu achava. Uhum. Entendeu? E aí eu tive essa conversa com a minha irmã essa semana, que é justamente isso, que eu falei com ela sobre umas possibilidades. Eu falei assim, mas será? Eu falei, então. Aí eu só falei, cara, se você tá com medo de perder, irmã, você não tem nada pra perder. Aí ela... Vai! Não, ela falou pra mim, caralho, que merda, é verdade. Ela não tinha se conscientizado disso que eu tinha me conscientizado já. Existe um medo de arriscar. Existe um medo de... Porra, eu tô vendo esse projeto aqui inteiro. Vou pegar um empréstimo e vou fazer. É exatamente isso, eu sou um preto que eu tenho crédito. Eu literalmente tenho amigas brancas com condição que não tem o crédito que eu tenho. Sabe? Eu tenho que... Porque a gente tem muita responsabilidade. É Rafa. isso! A gente tem. Não é nem responsabilidade que eu ia falar. É compromisso. Eu acho que o preto ele tem muito compromisso com as coisas, assim, né? E eu digo mais. Ao contrário desse. Porque eu tenho a mesma sensação, mas acho que a minha sensação é um pouco diferente. Até pelo meu signo e um pouco da minha construção, que. Eu acho que a minha maior qualidade é ser audacioso, assim. Eu sou muito audacioso. E a audácia, ela me traz uma coragem, assim, gigantesca, assim. Porque eu não tenho medo de perder. Exato. Aí eu me liguei. Eu não tenho que perder. Sim. Ok. Vou pra Austrália, perdi tantos, não sei o que, lá. Tá, eu volto, eu tenho minha mãe, eu tenho acolhimento, eu não tenho que perder, sabe? Então, eu me acho que uma das minhas maiores qualidades de hoje para sobreviver e fazer todo o rolê como artista é ser audacioso. Deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. Você teve essa experiência em São Paulo, mas você é um carioca raiz. Você percebe algum lugar cultural, assim, onde existe essa resistência? Do paulista sobre o Rio? Não. Essa de resistência afrocultural mesmo. O tempo inteiro. Aqui no Rio. Não, mas não de resistir. Não, resistência de onde essa... De luta, de força. É. Então, eu acho que São Paulo existe uma organização política muito maior do que o Rio, enquanto grupos, né? Por exemplo, na parada LGBTQPNA+, existe o dia do trans masculino fazer o seu movimento, porque eles querem coisas diferentes. O trans masculino e o trans feminino, eles querem coisas diferentes, né? E aí tem o dia do trans masculino, a parada do trans feminino, do travesti,
do gay. Então, eu acho que eles se organizam muito bem em grupos e vão fazer essa política, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o capitalismo de São Paulo é extremamente agressivo. E eu me senti muito só em São Paulo, assim, porque tá todo mundo preocupado o tempo inteiro em como vai ganhar dinheiro, e como vai movimentar, e como tá a sua rede, como tá... E aí eu me senti muito sozinho. Então, ao mesmo tempo que eu acho que sim, os grupos são muito organizados, etc, lá, pão duro, eu acho que existe uma... Por exemplo, eu tentei em vários grupos chegar como bolsista, porque eu queria entender o que o artista de São Paulo pensa politicamente, o que a gente tem para trocar, né? Enfim. E aí, como artista preto, eu falei, cara, vou tentar bolsa, eu quero conhecer o movimento. Ninguém tinha bolsa. Ninguém tinha um movimento, ninguém tinha um rolê, porque é sobre capital. Então, eu acho que quando é sobre capital, isso tudo cai por terra, desse lugar de força, de resistência, de... Porque se você não tem um acesso para oferecer... O acesso que você tem, se você não tem para dividir, consciente de um problema que é nosso, e dividir isso... Tá entendendo? E aqui, você percebe? Aqui eu não sei se porque eu tenho uma rede muito mais forte, as pessoas me conhecem no Rio de Janeiro, eu consigo esse acesso muito maior, eu não sei se é por isso, ou se talvez por esse lado tenham mais consciência, né? Aqui tem grandes grupos, principalmente na Maré, tem grandes... Nós do Morro. Nós do Morro. O Complexo da Maré tem grupos gigantescos. O Zé Júnior, pô. O Zé Júnior, Afro-Reg. Afro-Reg, enorme. A gente tem grandes projetos sociais, realmente, que lançam talentos enormes no Rio de Janeiro. E eu acho que também, por exemplo, a gente recentemente foi lá na Pedra do Sal, não? Na Pedra do Sal. Mas ali embaixo, no Bafo da Prainha. No Bafo da Prainha. Que eu acho que é um lugar que está revitalizado. Tá incrível, é o futuro. Ali é o futuro do rolê do Rio. África. E que eu acho que talvez, quando eu te fiz a pergunta, foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Desse lugar de resistência da cultura afro, sabe? Sim. Eu acho que a gente está entendendo agora. Eu não sei se é perigoso falar isso. Eu acho que eu não sei se a gente está entendendo. Isso já foi... Acho que isso já foi entendido há algum tempo, mas tem sempre que ser atualizado. Tem que ser... Porque o racismo ele é tecnológico, ele vai se multando, né? E a sociedade vai mudando. Por exemplo, até uma das questões, por exemplo, com relação ao Bafo da Prainha mesmo, é que o Bafo da Prainha fica na Pequena África. É uma área histórica mundial. Com muita força, muita potência. Do mundo. Até hoje é o lugar do porto onde mais entrou escravos. Até hoje, porque isso não vai mudar, se Deus quiser. Né? É mais do que a Bahia. É mais do que a Bahia. O Rio era a capital, né? Mas os proprietários de tudo são brancos. Os proprietários ali são brancos. Você sabe exatamente o que e aí a gente para e pensa, o que mudou? Você tá entendendo, Rafa? O que mudou? Tem esses pontos. A gente tem essa consciência, mas o monopólio, os quem líderes... Lucra? Quem realmente lucra? Os líderes, e aí eles lucram. Aí a gente vem em outro ponto, que aí é outro ponto do projeto. Além são 3 pontos, né? Só pra gente entender. Que é a relação interracial, é a minha observação enquanto corpo preto em outros corpos pretos na rua, em outros corpos pretos na rua, né? A repetição desses corpos, né? Em trabalhos subalternos, em situação de rua, né? Marginalizados, né? Você olha aqui, você vê essa repetição, né? Esses corpos, eles são, quando a gente vai no restaurante, o que está comendo ou o que está te servindo? E o outro ponto de observação é a subjetividade mesmo, né? Como a gente ama, com toda essa insegurança, com todo esse limite que a sociedade nos traz para dizer, olha, seu limite é até aqui, tá, amor? A partir daqui você é extraordinário. Você é extraordinário, Rafa. Você tá entendendo? Tenho total Entende? Noção disso. É isso. A partir disso, a gente é extraordinário, porque é até aqui. Então, assim, são esses 3 pilares do meu ponto de observação. E aí, quando a gente pega e vê um Bafo da Prainha, que é a nossa pequena África, o lugar de maior força, cultura, e ainda assim, os bares são de pessoas brancas que administrativamente estão com a mão desse capital, aí eu falo, mudou? Entendeu? Entende? Porque tem um lugar que é difícil de mudar também, porque aí a gente tem que encontrar pessoas pretas com capital para poder
né? Mas aí quando essas pessoas vão presas vão ter capital, Rafa, Não, quando eles não, tiverem, não, quando elas tiverem é isso. fala, É isso. quando elas tiverem poder, quando elas tiverem lideranças. Preto, sabe Porque o que eu uma vou te pessoa dizer? preta com liderança, ela vai colocar outra pessoa preta com liderança. Concordo com isso. Eu acho que os aliados são muito importantes também. Eu tenho reais aliados brancos que. Mas é que são impossível quase você não família. ter, porque é a relação interracial. Quem vai te contratar é uma pessoa Sim. branca. Sim. Não, nem só. Eu tenho Amigos. amigos, Sim. dentro de empresas, eu lembro de. Eu não vou falar nomes que são empresas grandes, mas um grande amigo meu, meu compadre, é diretor de uma empresona mesmo, de óleo e gás. E um belo dia eu tô na casa dele e ele fala: vamos tomar hoje, tu não bebe nada, mas vai tomar um vinho comigo hoje. Eu falei, Aham. por quê? Eu virei pro RH da minha empresa alguns meses atrás e falei, vem cá, eu quero saber por que não chega na minha mão um currículo de pessoa preta. Não é que eu vou contratar porque a pessoa é preta, Uhum. mas eu quero receber currículos. Mas é também, né? Não é, Olha mas é só. também. Mas eu quero receber currículos. Eu Exato. sei que existem pessoas pretas capacitadas no mercado. Não é possível. Aham. O RH respondeu pra ele que não existiam pessoas pretas capacitadas pra vaga. Aí, ele, sendo quem ele é, a carne de pescoço, entrou no LinkedIn, foi procurar as empresas e ONGs que fazem esse processo de captar pessoas pretas capacitadas para botar no mercado. Ele fez contato direto. Falou, olha só, trabalho em tal empresa, tô procurando pessoas pretas, eu quero currículo de pessoas pretas e tudo mais. Aí a empresa respondeu, ué, mas a gente tem contato com o RH de vocês e a gente envia. Ah, Primeiro. olha o pacto da Primeiro. branquitude forte aí, Primeiro, hein? eu adoro as surpresas dela. Primeiro aconteceu isso. Aí ele me manda. Aí ele me contou. Aí hoje eu consegui contratar 2 pessoas pretas. Capacitadas. Pode falar o nome dele? De jeito Mas nenhum. vamos fazer um brinde a ele. É isso. Calma aí. Um brinde a você, amigo do Rafa, que igual um passarinho que apaga o incêndio com a aguinha no bico dele, contratou essas pessoas. Aham. Mas só vai mudar sim, Rafa. Um brinde. Um brinde. É isso. Mas aí, ele é uma pessoa Tá, mas aí extraordinária. eu queria te perguntar uma coisa que daqui a pouco a gente vai ter que acabar. Aham. Que a gente já falou pra cacete. Nossa! E a gente nem conseguiu acabei de mergulhar pra começar, cacete. gente. Quero saber como que o Fagner virou preto. Então, veio pelo meu pai, né? Meu pai, ele por ser uma pessoa, um homem preto, Não, retinho. menino, preto do nome. Ah, tá. Calma, Veio pelo vem meu pai. Eu falei, aí, mas vem você pelo não meu tem seu pai. pai tem É. 24 anos. Meu pai é um homem baiano, um homem preto, e ele sempre me chamou de preto. Ah. Preto. E aí, foi uma coisa que foi... Aí é um lugar que tem um vácuo que eu não sei responder. Na escola pública que eu estudava na Tijuca, as pessoas também me chamavam de preto e eu não sei. Eu não sei se eu falei que meu pai me chamava assim. Realmente eu não sei. É um buraco que eu não sei explicar. E aí, a tia do colégio, na chamada, ela não me chamava de Fagner. Ela me chamava de preto, na chamada. Jura? Juro. E aí eu não entendia. E eu ainda não me reconhecia como uma pessoa preta. Olha que louco. Eu achava que era um apelido que meu pai me dava. E aí, quando eu comecei a trabalhar e entrar no mercado, eu entendia que o Fagner, ele não justificava, eu não ouvia mais isso como meu nome, né? E aí, quando eu fui entendendo o rolê, eu fui me entendendo como pessoa preta, eu fui entendendo o que o meu nome significa, eu fui entendendo que a normalização do meu corpo, a normalização de você chamar de uma pessoa preta e não ser racismo, gente. Porque você pode ser branca, você pode ser violeta, você pode ser blue, você não pode ser preto. Então hoje eu venho, e aí eu trabalhei também 10 anos como arquitetura, né? E aí eu nunca tive um cliente preto. Nunca Eu teve. nunca tive um cliente preto trabalhando com arquitetura em 10 anos. Eu nunca tive. E aí, quando E eu... pedreiro, assim? Pedreiro você teve preto? Nome preto? Não, Não, funcionário. Só tinha. é funcionário. Só funcionários. E aí eu entendia que quando eu pegava e tinha esse incômodo do meu cliente riquíssimo e ele tinha que falar assim, preto? Sim, meu nome é preto. E aí eu entendia que eu estava fazendo um ato político. Que ele ia ter que engolir que quem estava fazendo o projeto da casa dele era um homem preto. E aí eu fui entendendo aonde esse lugar era. Eu fui entendendo... Aí tudo fez sentido, assim. E parar também da gente achar que preto é um povo sofredor, um povo
que sofre, um povo que não é feliz. E normalizar isso. Porque as nossas maiores riquezas do nosso país é do povo preto. A gente tem o samba, a gente tem o pagode, a gente tem o axé, a gente tem a comida, tudo é nosso. Tudo é nosso. Então, assim, uma das maiores riquezas que a gente tem no nosso país é a nossa ancestralidade que trouxe. Então, tento, dentro do meu lugar e das minhas pessoas, normalizar que é comum, que é bom, que é... Eu posso contar uma história rapidinho? Pode, por Que ele me favor. falou e ele falando... Dani Zanani, conta aí. Ih, regular o tempo que é. Conta aí. Quando eu trabalhava na favela, todos os meus alunos eram pretos. Aham. Então eu escrevi um monólogo sobre isso, sobre essas minhas experiências. Uma delas é que um dia um aluno de quinta, sexta série falou: tia, ele me chamou de preto. Aí eu falei assim, hã? Mas... Ele me chamou de preto. Aí eu falei, qual o problema? Ele tá me xingando. Aí eu falei, por que ele tá te xingando? Por que ele tá te xingando? Se ele me chamar de branco ou de amarelo, ele tá me xingando? Não, tia, ser branco é bom. Você tá entendendo por que preto Viana? Porque é bom. Então, eu acho que assim, isso resume um pouco É do que você tá bom, falando. é bom. E claro que eu peguei uma caixa de lápis de cor e fui mostrando as cores e falei que se tivesse uma pessoa daquela cor e aquela pessoa fosse chamada de azul, isso não seria um problema. E, enfim, A filha da Beyoncé é blue, né? exatamente. Tá entendendo? Então, assim, tentei fazer, dentro das minhas limitações, um trabalho de conscientização daquilo, de que não era pejorativo ser chamado de Não. preto. Eu acho que esse é um... Você pode chamar a pessoa de linda e ser pejorativo. Amor, eu tinha Ai, uma linda. aluna chamada, Né? eu tinha uma aluna chamada Darling. Dá. Toda vez que eu tinha que chamar essa menina, a minha sensação era, como que eu vou chamar alguém de Darling Ai, Darling. sem parecer ironia? É. Porque a Darling, ela era o oposto do conceito de lindo, Darling, entendeu? Então, falava assim, gente, o tempo inteiro, todas as vezes, um ano, pensa, chamando alguém de Darling. E é nesse lugar, é como chama. Isso. Exato. Mas é como você chama. Eu acho que tem isso. Acho que a grande sacada, e eu acho que isso já tá acontecendo na geração atual, porque exatamente você com 30 e poucos e eu com 30 e poucos, acho que eu criei uma consciência racial, que não foi só uma consciência racial, foi uma consciência de Rafael, da pandemia pra cá. Então, mas Rafa, você tá entendendo o quanto que a gente como artista... Quanto tempo eu perdi? Mas aí, quando eu falo que você traz a história do RH, que tem pessoas pretas que não são tão capacitadas como o branco, eu até valido isso. E não é um Claro, problema. não. Porque essa pessoa ela já soube quem era ela desde o começo. E ela teve todos os acessos já. Ela teve escola, piano, pintura. Isso, ela já tem todos os acessos. E aí você chega pra mim, como eu, com 30 e poucos anos, pandemia, a gente se reconhece como homem preto, a gente se reconhece como uma força política, a gente reconhece que sim, a gente tem uma limitação social. E a gente começa a entender isso agora. Você tá entendendo? Então, Eu vou botar uma outra questão. Quando eu falo de acesso, muita gente acha que acesso, Rafa, é sobre dar uma bolsa de estudo para alguém. Não. Acesso é a outra pessoa saber que existe. E aí é esse o ponto que muda a vida. Por exemplo, a minha única empresária que me ensinou muita coisa artisticamente, Miriam Juvino, eu amo muito. Ela é uma mulher preta, ela já trabalhou com a Madonna, enfim, ela tem uma grande empresa. E ela se tornou essa pessoa, sabe como? A mãe dela era empregada doméstica em Recife. E nos fins de semana, a mãe dela tinha que levar ela para o trabalho, para essa casa onde ela era empregada. E essas pessoas na casa que ela trabalhava eram médicos. E a brincadeira de Miriam Juvino era ler bula de remédio. Ela lia bula. Isso despertou um amor pela literatura nessa menina preta. Isso mudou a vida dela. Eles não deram uma bolsa de estudo para ela numa faculdade particular. Ele fez entender. Primeiro que ela viu aquela casa, que aquela casa existe.
Ou seja, eu posso desejar isso aqui porque isso existe. Uhum. Segundo, ela brincando, ela começou a ler bula de remédio. Aí tem muitas palavras que você não sabe o que que é e você vai procurar no dicionário. Isso já traz um outro lugar na cabeça dessa criança preta retinta. Isso traz amor à literatura, essa criança preta retinta. Isso faz hoje ela ser uma mulher líder. Uhum. Isso é acesso. Sim, com vou dar um certeza. outro exemplo. Se a gente não sabe que existe, a gente não Vou deseja. dar- não, e eu vou dar um exemplo mais simples, assim, que é sobre saber que existe. Tava em Botafogo, no Senal da... Não vou lembrar qual é o cruzamento agora. Me brota um moleque na frente do carro fazendo malabares. Só que o moleque era bom pra cacete. Pra cacete. Caralho, o moleque é um talento. Um moleque bom, assim. Ele parou, eu baixei pra dar um dinheiro por ele, abri o vídeo e chega aqui. Tu faz aula? Ele, não, tio, isso aqui eu aprendi sozinho. Falei, irmão, Caralho. procura a escola de circo ali na Uhum. Praça da Bandeira. Escola de circo, tio. Existe. Isso existe. Acesso, amigo. Acesso. Moleque de 12, 13 anos de idade não sabia que existia. Aham. Morando na rua. Mas Amigo, deve e deixa ter eu te falar uma muito coisa. mais. É. E deixa eu te falar uma coisa. O trator, a gente tem um trator de destruir talentos que se chama Sim. Brasil. Uhum. Destrói. A gente não Uhum. faz ideia do que a gente tem no Brasil. Principalmente quando a gente tá E- falando e de sabe arte uma e coi- cultura. E sabe uma coisa que é muito importante, além disso? Você é uma pessoa preta, você cedeu esse olhar para ir, essa generosidade. E é desse olhar que a gente precisa, enquanto pessoas pretas, cada vez mais como líder, porque é uma outra perspectiva. Talvez um homem branco não ia ter a sensibilidade de entender essa pessoa, ela pode ser uma artista. Você não, talvez uma outra pessoa não poderia entender e chegar, ou até se dispor, ela está ali preocupada com o dinheiro dela. Talvez ela não teria nem essa fala de generosidade, talvez você pudesse ter mudado a vida dessa pessoa. Então, quando a gente fala sobre mudança de país, mudança de estrutura, é sobre esse lugar onde pessoas pretas, líderes, que têm todo esse recorte social, têm para oferecer e nós somos calados. E você tá Sim. falando de uma atitude inspiradora do Rafa. Então, assim, pra fechar, quem te inspira? Quem são os pretos que te inspiram? Eu não sei nem se é um lugar de inspiração, sabe? É um lugar de questionamento e provocação minha, assim. Por a gente já ter sabido que a nossa academia branca, né, todos nós na escola somos alfabetizados como pessoas brancas, referências são pessoas brancas. Eu comecei num processo de entender, a gente não tem um escritor preto que seja uma referência, não tem um escritor preto que seja uma referência, não tem um pintor preto que seja uma, não é possível. Só Shakespeare que inventou a história na África, ninguém contava história, não é possível, não. E eu comecei uma pesquisa de entender quem poderiam ser as referências do Fagner. Quem poderiam ser as referências do Fagner, né? Fagner, meu. Fagner. E aí tem muitas pessoas, né? Tem Maria Carolina de Jesus, Nossa Senhora. tem, sei lá, e Todos os Prazeres, tem todas as pessoas que são grandes referências e são apagadas, assim. E hoje... Chimamanda. Exato. Então, hoje, eu venho num trabalho constante de também não ser apagado. De existir. De ter voz. E eu não estou pedindo muito. Eu acho que você acabou de falar, resume, até como eu me sinto muito. A grande batalha, a minha grande batalha nesse trator que é a vida, sendo uma pessoa negra, é não ser apagado. Não ser apagado. E o sistema acaba. quer o tempo inteiro fazer porque, isso, e aí, Rafa. É porque acaba, pessoal, que quem vê o Instagram e me vê sarado, sem camisa, do lado da Lígia brincando, sabe? Tudo isso, acha que a vida tá fácil. E a vida não tá difícil porque... Não é que a vida tá difícil porque a vida é difícil, tá tudo bem. Isso não é um problema. O problema é que a vida tá difícil com as dificuldades normais dela, que ela tem que ter normalmente, e ainda tem esse recorte racial que você esbarra nele o tempo todo. Vocês já me viram contar histórias aqui de, porra, deu um dia no mesmo dia que eu estreiei a novela, eu saio todo no linho
Dali, chego no prédio, todo no Lean, todo na Beck, e o recepcionista fala, entrega de quê? Tinha acabado de sair da abertura da novela. Então, a constância... E aí, a gente tá falando também de testes, de uma série de lugares onde nós não entramos. E aí eu acho que é um recorte que é da nossa troca como artista, né? Eu entendi que o branco, as pessoas, elas muitas vezes elas conseguem as coisas e por muitas vezes não é sobre você ser competente, não é sobre você ser o melhor, não é sobre você estar preparado, não é sobre você é o personagem, não é sobre isso, gente. É sobre o que por trás disso você tem a oferecer. Quem são suas relações, e não é quem indica, não. É quem são as relações, com quem você anda, o quão você está fazendo uma relevância enquanto pessoa, enquanto artista. Porque a sociedade ela funciona assim, por capital social e político. E a gente já não tem isso desde quando a gente nasceu. Então, como a gente faz para cada vez mais ter capital social? Cada vez mais a gente faz para ter fala, para a gente ser ouvido. Então, hoje eu estou num processo muito disso, assim, de ganhar pessoas que estão comigo, sabe? E poder ter a oportunidade de falar, de existir como aqui. Aqui eu estou fazendo o meu trabalho de o que eu tenho para falar, o que eu tenho para ser ouvido, o que eu tenho para trocar, a minha experiência de vida, que é a experiência de mais de 60%, 70% desse país. E sim, é um lugar de privilégio, porque eu como um homem preto, estou tendo a oportunidade de chegar e falar, cara, é difícil pra caralho. Posso fazer uma proposta? Pode fazer uma proposta. O que fazer para manter essa consciência viva nos outros 364 dias? Vai pensando aí e a gente vai agradecer você por ter acompanhado esse papo, porque assim, podia durar muito mais, mas o Hernani tá desesperado que tá dando teu tempo, mas um papo super importante. Então, compartilha, deixa seu comentário, manda para os amigos, para aqueles que precisam desses toques que foram dados aqui. E vai lá no Instagram, segue a gente, faz tudo que você sabe que tem que fazer e até semana que vem. Preto, muito obrigada. Eu amei, gente. Muito obrigada. Muito é meu primeiro podcast. Olha isso, que privilégio! Que privilégio! Foi bom pra você. Foi gostoso. Foi um prazer. Ai, quero mais. Estou super curiosa para saber os frutos desse trabalho que é tão fundamental para nossa sociedade, né? Principalmente pro lado de cá, de uma pessoa, falando como uma pessoa branca que precisa entender todo esse outro lado. Então, muito obrigada pela sua participação, pelo seu trabalho. Foi um prazer recebê-lo. Foi muito bom, E gente. muito, muito, muito sucesso para você. Sim. Amém, Falando sobre o dia, eu acho que o dia, tanto a parada, tanto o dia da consciência, tanto... Eu acho que esse dia, na verdade, não são para essas pessoas, né? Porque só existe esse dia porque existe o lado de lá. Existem as pessoas que oprimem, existem as pessoas que têm o racismo, existem as pessoas que estão oposto a esse lado que está defendendo algo que sempre foi delas. Gente, isso aqui sempre foi nosso. Eu acho que esses movimentos existem e eles vão obter sucesso quando essas datas não precisarem mais existir. E quando essas datas não vão precisar mais existir, quando você parar, ouvir mais, entenda mais, se cala, ouve o outro, entenda o que o seu passado, a sua ancestralidade, enfim, a sua religião, o que ela está fazendo com esses corpos, assim. Então, eu acho que quando esse dia não existir, Vai é ser quando um a revolução acontece. É um sonho. Um brinde. Um brinde. Muito obrigada. Yeah! Amei. Beijo!